O presidente americano Donald Trump e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, discutiram nesta sexta-feira, durante encontro na Casa Branca, para a assinatura do acordo de exploração de minerais ucranianos. O bate-boca ocorreu ao vivo diante da imprensa. O vice-presidente americano J.D. Vance também participou da discussão. A gente tem um vídeo, vamos mostrar. I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you are not strong... Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? We have problems. And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems, even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's Remember exactly this. I'm not you're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war, you're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. Yeah, you're playing cards. Mr. President. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? A lot of times. No, in this entire meeting, you said thank you. Even today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Olha, a gente gravou hoje um podcast lá com o René Ozzy Cuquier. Logo em seguida, por uma coincidência, eu chamei ele para tratar desse assunto. E calhou de ele chegar aqui no momento em que estava essa discussão. E nós tivemos uma conversa de 1 hora a respeito de tudo isso, com toda uma base histórica, cultural, reflexões sobre o futuro. Vai ao ar esse episódio na segunda-feira, às 19h30. Agora, que a gente está olhando com mais calma, o vídeo legendado do Duda Teixeira. Olha, tem muito trumpista, muita gente que obviamente tem críticas ao Partido Democrata Americano, a Kamala Harris, ao Joe Biden. Nós fizemos isso ao longo de todo o governo Biden. Nós criticamos a esquerda americana há 20 anos, em que somos colunistas, em que somos analistas na imprensa. Isso nunca vai fazer a gente aderir completamente ao lado contrário, no sentido de passar pano para certos momentos de coação, de abuso, de autoritarismo, de alinhamento com ditadores. A gente não vai fazer isso. A gente sabe que o mundo hoje está vivendo certos problemas de guerra tribal, seja o mundo físico, seja o mundo virtual, onde as pessoas aderem a um lado, é o nós contra eles, e independentemente, incondicionalmente, em relação aos fatos. Então, o J.D. Vance começa a chamar o Zelensky de desrespeitoso, de acusá-lo de desrespeitar, sem que ele tenha desrespeitado em nada. Eles ficam impedindo o Zelensky de falar, porque eles querem afetar uma autoridade, eles querem mostrar que eles são a verdadeira potência, que a Rússia é uma outra potência, que o diálogo tem que ficar entre Estados Unidos e Rússia, e os países que têm menos força militar, que são menos ricos, que são mais pobres, eles que se submetam às vontades do Donald Trump. Então o Zelensky tenta, e inclusive dá uma resposta boa para o J.D. Vance. Você já esteve lá para ver o que as pessoas na Ucrânia estão passando? E ele se embola, porque ele não esteve, né? E o Zelensky convida para estar. Depois o Zelensky começa a responder
dizendo que, olha, tem um oceano, sim, citando uma declaração recente do Donald Trump, Duda Teixeira, e fala assim, olha, e vocês sentirão isso um dia. E ele não fala, repare, ele nem fala, olha, o Putin vai chegar aqui, vai tacar uma bomba aí em vocês. Ele fala, vocês sentirão. O Trump impede o Zelensky de concluir o raciocínio, porque ele fala assim, você não pode dizer isso, você não pode ditar o que vai acontecer com a gente no futuro, você não pode vir à Casa Branca, etc. Então, quer dizer, é um show para constranger o Zelensky e é uma coação, já que ele impôs que o Zelensky aceite um acordo, sendo que ele está com o território invadido, ele é o presidente do país invadido e está sendo acusado pelo presidente da maior potência do mundo de flertar com uma terceira guerra mundial, quando está defendendo o seu território e o seu povo. Então, assim, é um momento perverso da retórica geopolítica de negociação internacional de Donald Trump. Duda Teixeira vai voltar com a análise no começo do próximo bloco, são 2 minutinhos de intervalo, até já. Muito bem, a gente vai dedicar o último bloco, 15 minutos, a essa pauta que a gente considera de suma importância. Duda, vamos ler os comentários enquanto isso. Vamos lá. Raquel Queiroz, que coisa horrorosa a posição do Trump, inaceitável o que está acontecendo. Luiz Portela, Trump é doido e o vice um covarde. Boris B, essa barbaridade já aconteceu alguma vez na história? É o absurdo do absurdo. Olha, um presidente americano atacar assim um presidente de um país que é uma democracia, que está sendo invadida, não tenho... Por uma ditadura. Exatamente. Parker SP, Zelensky foi muito homem. Stefan, críticas à parte, Zelensky não vai colocar a Ucrânia à venda. Wolf Hack, estaria ignorando Trump solenemente numa situação normal, mas o cara só é o presidente dos Estados Unidos, uma superpotência, e isso muda tudo. Maurício Souza, Zelensky em desvantagem, foi muito bem. Roseli Sarmento, Zelensky é um estadista. Ana Lúcia Paz, beira a loucura o que fizeram. Leandro Geller, Trump um autoritário. Frederico Rank, chantagem, esse é o nome claro do que rolou no Salão Oval da Casa Branca. Felipe Aguiar, vale lembrar que a língua materna do Zelensky não é o inglês, desvantagem em várias frentes. Carlos Arani, vocês viram como a discussão começou? Jorge Filhos, Trump sendo Trump, alguém ainda está surpreso? Jorge Alves, concordo inteiramente que a pauta é importantíssima. A Rússia não parará na Ucrânia. Renan Carvalho, Trump e J.D. Vance foram ridículos. Vamos voltar. Salve, salve, de volta com o antagonista na TV BMC e a gente segue tratando desse bate-boca de Donald Trump e Volodymyr Zelensky e vocês viram a covardia do Trump e do J.D. Vance contra o presidente da Ucrânia. Eles estavam em vantagem numérica, vantagem até linguística, porque são americanos, tem o inglês ali, embora o Zelensky fale bem inglês, ele está falando em outra língua e está sendo impedido de falar, interrompido e acusado de certas provocações, desrespeitos, até de flertar com a Terceira Guerra Mundial, coisas que ele não fez. Ele nem conseguiu concluir a frase e depois teve que intervir para dizer, vocês sentirão a influência. Porque o Donald Trump quis dizer que ele não podia ditar o que iria acontecer com os Estados Unidos no futuro. Duda Teixeira, o que você destaca? Bom, assisti esse vídeo, a maneira como o Trump e o J.D. Vance tratam o Zelensky vai dando uma angústia, né? Porque eles não vão deixando ele falar e vão trazendo críticas ali, informações que são muito fruto da máquina de desinformação da Rússia, né? Tem uma hora que o Trump diz ali que a OTAN é que gerou a guerra, né? O que é uma enorme mentira, né? A OTAN não invadiu nada. A OTAN é uma aliança militar de defesa, né? Então não dá para sustentar esse tipo de coisa. Aí o J.D. Vance, que é um cara super pró-Putin, super pró-Rússia, sempre foi, ele acusa o Zelensky de pegar conscriptos, né, mais novos, quer dizer, jovens, obrigar jovens ucranianos a irem para a guerra.
E aí o Zelensky pergunta, puxa, você não sabe quais são os nossos problemas, né? Quer dizer, obviamente o Zelensky não está obrigando os jovens ucranianos a irem para o fronte porque ele quer, né? É porque se não fizer isso, a Rússia vai invadir tudo, né? A Rússia não começou essa guerra, tipo assim, vamos pegar só o lestezinho ali da Ucrânia. A Rússia começou essa guerra primeiro pegando a Península da Crimeia, e depois, em 2022, com uma coluna de tanques indo em direção a Kiev, a capital da Ucrânia. Então, o objetivo era pegar tudo, e nada indica que o Putin vai parar por aí, né? O Zelensky tenta dizer, olha, vocês estão deixando isso acontecer, depois vocês vão sentir aqui a influência nos Estados Unidos. É difícil, exato, é claro, porque existe um maravilhoso oceano protegendo os Estados Unidos. Agora, obviamente, para os europeus, é claro que é uma ameaça muito maior, né? E você ter o Putin com cada vez mais poder também é um problema para os Estados Unidos. Os valores do Putin são outros, né? E o Putin tem essa guerra que acontece de uma maneira de envenenar a gente na Grã-Bretanha, a máquina de desinformação nas redes sociais. Então, assim, não é uma figura que está fazendo bem para o mundo, promovendo a paz, nada disso, né? Então, esse fortalecimento do Putin, que vai estar acontecendo já pela ação do Trump e do J.D. Vance, é obviamente prejudicial para todos os países democráticos do mundo. Olha aí, de novo, na tela vocês estão vendo com a legenda, quantas vezes eles acusam o Zelensky de desrespeitar, quando são eles que estão desrespeitando um presidente de um país invadido, um país que é um regime democrático. O Zelensky foi eleito presidente, o Vladimir Putin, ele é sucessivamente mantido no cargo pela força autoritária de um regime ditatorial. Não tem oposição, porque se você é crítico do regime na Rússia, se você é opositor político, você escorrega da janela e morre. Você morre congelado lá numa prisão do Círculo Ártico. Você come e acaba morto. Você cai o seu avião explode no céu e você desaparece. É isso que acontece. Ou você fica na cadeia. Mesmo que vivo. É isso que acontece na Rússia, com as vozes dissonantes, com as vozes divergentes, como a gente viu no caso do Alexei Navalny e de tantos outros. Então, o Trump, o governo dele, ele se alinha aos interesses de um ditador russo que está invadindo a Ucrânia para coagir o presidente da Ucrânia, um Estado democrático de direito, a aceitar um acordo em que ele perca territórios em vez de lutar para manter a sua soberania, para manter o seu território, para manter o seu país, para que o seu povo possa viver em paz. É uma pressão feita em público, numa reunião que até poderia acontecer num ambiente privado, mas que o tom já estaria todo errado. As falas já estariam todas erradas, mas parece que houve um desejo do Donald Trump, do J.D. Vance, de expor esse constrangimento, de sair com essa aura de poderosa. Eles afetam essa superioridade, já que estão no governo de uma superpotência. Agora, é preciso, e aqui eu faço questão de fazer isso, porque é muito raro na política mundial a gente ver a fibra moral de certos líderes. E eu quero exaltar aqui a fibra moral de Volodymyr Zelensky, mesmo em desvantagem numérica, são 2 contra 1, mesmo falando uma língua estrangeira, no caso dele, mesmo sendo de um país mais fraco do ponto de vista militar e econômico, ele mantém a fibra e a elegância e a diplomacia, porque ele não cai no sentido de fazer hostilidade. Ele dá respostas que são respostas firmes e educadas, mas com o senso moral. Quer dizer, um sujeito aí de terno e gravata, do ar-condicionado da Casa Branca, vem falar, o senhor não está tendo problemas para regimentar tropas, para trazer gente para o exército, etc. E ele fala, o senhor já foi lá para ver os nossos problemas? Todo país que está em guerra tem uma série de problemas. Quer dizer, o Zelensky nunca deixou de reconhecer que tem problemas,
que o exército da Ucrânia tem problemas, que você trazer mais gente nesse momento em que já foram reservistas, que agora você está pensando na idade, para a população muito jovem não entrar, porque senão depois fica difícil. Você está enfrentando um monte de problemas, é por isso que ele está aí, é por isso que ele faz apelo por ajuda, por reforço de equipamentos, de armamento para o sistema aéreo de defesa, por exemplo. E ele dá as devidas respostas. Depois ele vai na rede social, tem aí, produção, os posts, já vamos mostrar, e agradece, faz uma saída diplomática. Ele não quer alimentar a crise, mas ele fez aquilo que uma pessoa firme, aquilo que restou a uma pessoa firme numa armadilha, numa arapuca que foi armada contra ele. Ele fala, thank you, América, tá aí, obrigado, América, obrigado pelo seu apoio, obrigado por essa visita, obrigado ao presidente, ao Congresso, ao povo americano, a Ucrânia precisa de paz e está trabalhando exatamente por isso. Quer dizer, obrigado, etc., estou aqui trabalhando para isso. Ele não vai alimentar a hostilidade na rede social, amplificando aquilo que o Trump faz. Agora o Trump amplifica. Vamos mostrar a postagem do Trump? Acho que tem aí. Ele fala ali, determinei que o presidente Zelensky não está pronto para paz, América, Estados Unidos envolvido, porque ele pensa, ele sente nosso envolvimento, dá a ele uma grande vantagem nas negociações, eu não quero essa vantagem, eu quero paz. E ele acusa, olha só esse momento, he disrespected the United States of America. Ele acusa mais uma vez na rede social o Zelensky de desrespeitar os Estados Unidos no Salão Oval da Casa Branca. E fala assim, ele pode voltar quando ele estiver pronto para a paz. Não tem nenhuma especificidade nessa acusação. Tanto ali na reunião que vocês viram um trecho em vídeo, quanto nessa postagem, ele não diz qual foi a frase, qual foi a declaração, qual foi a conduta do Zelensky que teria sido desrespeitosa. Não há. Ele está simplesmente querendo encurralar o Zelensky, porque ele já está decidido a fazer ali a vontade do Putin nesse momento. O Trump quer posar de pacificador, ele quer ser o peacemaker, ele quer ter essa bandeira, inclusive, para depois permanecer no poder no futuro, seja mudando a Constituição para poder ter vários mandatos, seja fazendo o seu sucessor. Ele quer mostrar, eu construí a paz. Mas, Duda Teixeira, existe paz de fachada. Existe você alimentar um monstro que no futuro pode te devorar também. Exato. O Trump quer construir a Pax Russa, né? E aí ele fala para o Zelensky, olha, você aí não tem cartas, ele quase que manda o Zelensky calar a boca e fala, a gente não vai te ajudar, né? Quando se tivesse ali um posicionamento moral do Trump, tinha que apoiar o Zelensky, como fez o Joe Biden, né? Como os presidentes americanos fizeram sempre, né? Que um povo era invadido, que uma democracia era invadida. Que não é o que está acontecendo agora. O Trump está jogando no lixo toda a tradição dos presidentes americanos que tinham essa ideia de ajudar, de promover a liberdade e a democracia pelo mundo. Está aí alguma repercussão dos líderes internacionais, Ursula von der Leyen, exaltando a bravura, a coragem do povo ucraniano. Donald Tusk, que é o primeiro-ministro da Polônia, se solidarizando com a Ucrânia depois dessa coação aí do Donald Trump. Friedrich Merz, de quem a gente falou outro dia, falando que a gente fica aqui no apoio à Ucrânia. Pedro Sánchez, Ucrânia, a Espanha está contigo, também apoia. Luiz Montenegro, a Ucrânia pode contar sempre com Portugal. Várias lideranças internacionais, portanto, saindo em defesa de Zelensky.